Fiz tudo pelo casamento da minha filha. Ela disse que eu envergonhava a família e me cortou da festa. Eu me lembro como se fosse ontem o dia em que minha filha me contou que ia se casar. Os olhos dela brilhavam como eu não via desde criança, e aquilo me fez sorrir por dentro, como uma mãe que sonhou com esse momento desde o primeiro sapatinho cor-de-rosa. Ela sempre foi tudo para mim. Desde que o pai dela nos deixou, éramos só nós duas contra o mundo. Eu trabalhava de faxina durante o dia, lavava roupa para fora à noite, fazia uns bicos de costura nos fins de semana. Tudo para que ela pudesse estudar, ter roupa limpa, comida no prato e uma cama quente para dormir. Nunca sobrou nada para mim, mas sobrar para ela sempre foi suficiente. Quando ela me contou do noivado, eu senti como se uma parte da minha missão estivesse se cumprindo. Ela tinha crescido, virado uma mulher forte, bonita, e estava pronta para construir uma nova família. Eu só não sabia que, para isso, ela ia precisar me apagar da dela. Comecei a ajudar como podia. Mesmo com pouca renda, vendi minha televisão, minha máquina de costura, minha aliança antiga. Aquela que eu nunca tirei do dedo desde que o pai dela foi embora, só para poder contribuir com o vestido de noiva. E não era porque ela me pediu, não. Ela nunca pediu, mas também nunca recusou. Apenas aceitava com aquele sorriso educado e aquele obrigada, mãe, que com o tempo foi perdendo calor. O olhar dela também já não me procurava mais como antes. Era como se eu tivesse me tornado um lembrete do que ela queria esquecer. A pobreza, a luta, a origem dela. O noivo dela era de uma família boa. Gente rica. Gente que viajava para fora nas férias, que nunca pegou o ônibus lotado, que trocava de carro antes do IPVA vencer. Eu não tinha nada contra ele. Era um rapaz educado, simpático, mas eu sentia que eu não era parte daquele mundo. As reuniões de família foram ficando desconfortáveis. Quando eu falava, havia silêncio. Quando eu ria, alguém mudava de assunto. Quando eu oferecia ajuda, eles diziam que estava tudo resolvido com fornecedores profissionais. E minha filha, ela sorria e concordava. As semanas passaram e eu fui percebendo que cada vez eu era menos convidada a participar. As decisões não me incluíam. A escolha das flores, das músicas, do buffet, tudo feito à parte. Até que um dia, perguntei a ela se já tinham definido o lugar onde eu ia sentar na cerimônia. Ela me olhou como quem pensa duas vezes antes de dizer, e disse: Mãe, sobre isso. A cerimônia vai ser só para os convidados mais próximos do círculo do noivo. É uma coisa mais sofisticada. Mas você vai poder ver as fotos depois, claro. E eu prometo guardar um pedaço do bolo para você. Eu não entendi de primeira. Fiquei em silêncio. Mas depois caiu a ficha. Ela estava me cortando da festa. Eu, a mãe. Eu, que passei noites em claro cuidando dela com febre, que deixei de comer para que ela não fosse para a escola de barriga vazia. Eu, que vendi o pouco que tinha para ela casar como uma princesa. Respirei fundo, engoli seco. Perguntei se ela estava com vergonha de mim. E ela respondeu com um sorriso constrangido e uma frase que me perfurou como faca gelada. É que você não combina com o estilo da cerimônia, mãe. O pessoal da família dele é muito refinado. Eles não entenderiam. Eu saí dali cambaleando. Não chorei na frente dela. Mas chorei na rua. Chorei dentro do ônibus. Chorei abraçada no meu travesseiro velho. Pela primeira vez na vida, senti que tinha perdido minha filha. Não pra morte, mas pra vergonha. Eu era um erro no cenário que ela queria pintar. Eu era o retrato pobre que manchava a moldura rica. E ela preferia me esconder. Os dias seguintes foram de silêncio. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma consideração. E o pior, nenhuma surpresa. Lá no fundo, uma parte de mim já sabia. Já vinha sentindo. Só não queria acreditar. Eu achava que meu amor seria suficiente para impedir isso.
Mas amor demais, quando não é valorizado, vira excesso. E excesso incomoda. No dia do casamento, eu não fui. Fiquei em casa, com a roupa simples que tinha planejado usar na cerimônia. Fiz meu próprio café. Sentei no sofá e tentei imaginar como estaria sendo lá. Imaginei os flashes, os risos, os brindes. Imaginei minha filha entrando, linda, com o vestido que eu ajudei a pagar. E imaginei a ausência no olhar dela, o vazio no coração que fingia estar completo. À tarde, recebi uma foto por mensagem. Era ela, sorrindo ao lado do noivo. A legenda dizia: o dia mais feliz da minha vida. Sem um obrigada, mãe. Sem um queria que você estivesse aqui. Nada. Apenas a imagem fria de uma nova vida onde eu não cabia. Na semana seguinte, ela apareceu na minha casa. Veio com um ar leve, como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo na testa e disse: Mãe, como você está? Eu queria gritar. Queria dizer que eu estava despedaçada. Que ver ela casar sozinha foi como ser enterrada viva. Mas só disse: estou bem. Porque a gente aprende a mentir para não incomodar. E mães, especialmente as que sempre foram esquecidas, sabem fazer isso com perfeição. Ela trouxe algumas lembrancinhas do casamento. Um bem casado, um chaveiro com a inicial do casal, um cartão com a frase aos que fizeram parte desse dia inesquecível. Eu recebi aquilo como quem recebe esmola depois de ser atropelado. Durante aquela visita, ela contou sobre a lua de mel, sobre o hotel 5 estrelas, sobre o jantar à luz de velas. Falava com empolgação, mas sem me olhar nos olhos. Como se uma parte dela ainda soubesse o que tinha feito. Ou talvez só fingisse não saber, para não ter que lidar com a culpa. Depois desse dia, ela passou a me visitar menos. A nova vida dela era cheia de compromissos, eventos, jantares. Eu me tornei um anexo da antiga vida. Um passado que ela guardava como se guarda um retrato velho numa gaveta que raramente se abre. O tempo passou. E cada vez mais eu me sentia invisível. Não pela sociedade, não pelos outros, mas pela única pessoa que eu achava que nunca faria isso comigo. E cada vez que alguém me perguntava se eu estava orgulhosa da filha, eu sorria e dizia que sim. Porque dizer a verdade seria sangrar em praça pública. E eu já estava cansada de sangrar em silêncio. Fiquei com aquelas fotos por horas. Algumas, coloquei numa caixinha. Outras, colei no meu caderno de escrita. Ali, ao lado dos textos que sangravam, agora tinha rostos que um dia sorriram por minha causa. Isso me deu uma mistura de conforto e revolta. Conforto por saber que eu fui amor para alguém um dia. Revolta por esse amor não ter valido nada no fim. Naquela noite, sonhei com ela. Sonhei que ela era pequena de novo. Que corria até mim com os braços abertos, dizendo: mãe, me leva no colo. E eu levava. E ela ria. E eu ria também. Quando acordei, minha blusa estava molhada de lágrimas. Acordei como quem perdeu alguém. Como quem foi mãe de um fantasma. Porque era isso que ela era agora. Uma lembrança viva que doía mais do que qualquer ausência. Os dias seguintes foram mais calmos. Não porque a dor tivesse ido embora, mas porque eu já tinha aprendido a conviver com ela. Como quem mora com uma visita inconveniente. Ela não sai, mas você para de dar atenção. Fui voltando à rotina. Levava pão para as vizinhas mais velhas, cuidava das plantas na frente de casa, assistia TV quando dava. Às vezes ria com alguma novela, mas logo lembrava que ninguém riria comigo. E voltava pro silêncio. Eu não tinha mais expectativas. Nem de reconciliação, nem de pedido de desculpas. Só queria paz. Um pouco de paz. E talvez, se fosse pedir demais, um pouco de esquecimento. Que o coração esquecesse como ela me olhou naquela manhã. Que o corpo esquecesse o abraço que ela não me deu no casamento. Que minha alma, um dia, pudesse voltar a respirar sem pesar tanto.
Mas o problema das memórias é que elas não pedem licença para voltar. Se essa história tocou você de alguma forma, comenta aqui. Desabafa. Esse canal é seu espaço também. Porque tem dores que só quem viveu consegue entender. Nunca entendi direito como a vida decide nos lembrar das coisas no momento em que a gente mais tenta esquecer. Parece até de propósito. Como se houvesse um fio invisível entre o passado e o presente, puxado por mãos que a gente não vê. E numa dessas tardes cinzentas, quando o céu parecia carregar o mesmo peso que habitava o meu peito, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Pensei em não atender, mas alguma coisa me fez levantar. Uma esperança infantil, talvez. Ou aquele instinto burro de quem ainda acredita que um pedido de perdão pode chegar quando a dor já não sabe mais como cicatrizar. Era uma voz jovem. Uma mulher. Dona Célia? Perguntou. Respondi que sim. Sou a enfermeira do Hospital Santa Clara. A senhora é parente de Ana Clara Oliveira? Meus joelhos falharam. O nome que eu repetia todas as noites em silêncio. O nome que eu escrevia em cartas nunca enviadas. Sim, sou a mãe dela, eu disse com a voz já tremendo. Ela foi internada com fortes contrações e citou seu nome como contato de emergência. Está tudo sob controle, mas achamos melhor avisar. Aquele momento foi como se o tempo tivesse engasgado. Fiquei ali parada, com o telefone na mão, sentindo o mundo girar de forma estranha. Ela tinha lembrado de mim? Justo agora? Depois de tudo que me foi dito? Depois de ser apagada da própria vida dela? Ela tinha lembrado do meu nome quando sentiu dor? Quando precisou de alguém? Larguei tudo e fui. Sem mala, sem planejamento, sem vaidade. Peguei o primeiro ônibus que encontrei, sentei perto da janela e deixei o trajeto me engolir. Durante o caminho, minha cabeça era um campo de batalha entre sentimentos contraditórios. Parte de mim gritava de raiva, de mágoa, de orgulho ferido. Outra parte, mais sussurrante e velha, só queria ver minha filha. Ver se estava bem. Ver se ainda existia algo de mim nela. Cheguei no hospital à noite. A recepcionista me reconheceu pelo nome e me guiou até a sala de espera da maternidade. E lá estava ela. Pálida, olhos fundos, os cabelos molhados de suor. Mas ainda assim, minha filha. Meu pedaço. O médico falou rápido, usando palavras difíceis. Fiquei só com o essencial. Era uma gravidez complicada. Corria risco. Ela me viu. Os olhos se encontraram por segundos que pareceram anos. E naquele instante, não houve mágoa, nem frases duras, nem casamento nenhum entre nós. Só duas mulheres. Uma, parindo. Outra, renascendo. Fiquei ao lado dela a noite inteira. Segurei sua mão, mesmo quando ela não pedia. Passei um pano em sua testa. Murmurei baixinho que tudo ia ficar bem, mesmo sem saber se ia. E quando a dor ficou forte demais e ela gritou, foi meu nome que ela chamou. Mãe. Simples assim. Como se aquela palavra não tivesse sido usada como arma meses antes. Como se ela ainda me pertencesse. O bebê nasceu às 6h43 da manhã. Uma menina. Pequena. Enrugada. Chorona. Mas viva. E linda. Quando a enfermeira colocou aquele corpinho miúdo nos braços da minha filha, algo mudou no ar. Ela olhou para mim, com os olhos marejados, e sussurrou: Desculpa, mãe. Eu tive tanto medo. E não sabia como voltar. Eu não respondi. Só abracei as duas. Era o máximo que meu corpo conseguia. Porque, dentro de mim, tudo ainda era confusão. Ficamos dias no hospital. Eu cuidando das duas. Trocando fraldas, lavando mamadeiras, ajeitando cobertas. Às vezes ela me olhava com culpa. Às vezes, com gratidão. Mas nunca com aquele desprezo que me empurrou para longe no dia do casamento. E isso já era muita coisa.
Voltamos para casa. Não a minha, a dela. Fui convidada a ficar por alguns dias, só até ela se estabilizar, disse. Aceitei. Parte de mim queria sair correndo. Outra parte queria acreditar que algo podia ser reconstruído. Na rotina da casa, vi coisas que me machucaram. Fotos do casamento onde eu não estava. Presentes que nunca vi. Gente que me substituiu. Mas segui em silêncio. Pela neta. Pela chance de recomeçar. Só que a convivência é traiçoeira. Ela traz à tona verdades que os abraços hospitalares escondem. Logo vieram os comentários sutis. Você ainda usa essa blusa velha, mãe? Ou será que você consegue ficar com ela enquanto eu saio, mesmo cansada? Pequenas farpas. Pequenos testes. E eu, sempre calada, engolindo cada uma, tentando entender se era má intenção ou só desatenção. Logo vieram os comentários sutis. Você ainda usa essa blusa velha, mãe? Ou será que você consegue ficar com ela enquanto eu saio, mesmo cansada? Pequenas farpas. Pequenos testes. E eu, sempre calada, engolindo cada uma, tentando entender se era má intenção ou só desatenção. Mas uma noite. Aquela noite. Ela estava ao telefone com uma amiga. Pensei que estivesse dormindo. Passei no corredor e ouvi, sem querer. Claro que ela tá aqui. Quem mais ia cuidar da bebê de graça, né? Eu só espero que ela não ache que isso muda alguma coisa. Aquilo foi a punhalada final. Não pela frase, mas pelo tom, pelo descaso, pela certeza de que, para ela, eu era só conveniência. Outra vez. A mulher que carrega, cuida, e depois é descartada. Naquela madrugada, escrevi a carta mais dolorida da minha vida. Não era de ódio, nem de mágoa. Era de adeus. De quem entendeu que algumas relações só existem enquanto você se dobra para caber nelas. De quem cansou de não ser vista. Deixei a carta na mesa. Beijei a testa da minha neta enquanto dormia. Saí em silêncio. E nunca mais voltei. Fui embora sem olhar para trás. Não por orgulho, mas por instinto de sobrevivência. Porque às vezes, a única forma de continuar viva é deixando morrer aquilo que a gente mais amava. Caminhei pelas ruas vazias da manhã com o coração feito de cacos. Eu não sabia para onde ir. Não tinha plano. Só sabia que não podia mais ficar onde ninguém me via como pessoa. Onde meu amor era moeda de troca. Onde minha presença só servia para aliviar a carga dos outros. Peguei o ônibus da rodoviária sem nem perguntar o destino. Entrei como quem foge de um incêndio, sentando na última poltrona, perto da janela. E chorei. Como há muito tempo não chorava. Mas era um choro diferente. Não era só dor. Era exaustão. Um luto por uma relação que, no fundo, já estava morta há anos, mas que eu teimava em manter respirando artificialmente, como uma velha fotografia pendurada na parede. Eu me agarrei àquela menina como quem se agarra a um sonho antigo. Um sonho de ser necessária. De ser lembrada. De ser amada. Talvez. Cheguei numa cidade pequena, sem nome, sem mapa. Fui acolhida por uma pensão simples, cheirando a café e solidão. Uma senhora idosa me recebeu com um sorriso e um fica o tempo que precisar. A primeira gentileza que recebi em meses. E isso bastou para eu me permitir respirar. Pela primeira vez em muito tempo, eu existia sem ter que provar nada para ninguém. Não precisava me justificar, nem me explicar. Eu era só uma mulher cansada do mundo. E isso, ali, era suficiente. Os dias foram passando com a lentidão dos que se curam. Comecei a caminhar pelas ruas, visitar a feira local, conversar com estranhos. Me apresentava apenas como Célia. Sem rótulo, sem passado. Apenas o presente. Conheci uma moça que vendia doces caseiros. Ela me ofereceu um pedaço de bolo,
E começamos a conversar. Descobri que ela havia perdido a mãe ainda jovem. E que sentia falta de alguém com quem dividir silêncios. Ficamos amigas. Sem esforço. Sem cobrança. Aos poucos, fui reconstruindo um pedaço de mim que nem sabia que estava quebrado. Passei a escrever com mais frequência. E ao invés de cartas para uma filha que não lia, comecei a escrever para mim mesma. Pequenos textos, memórias, relatos. Sobre tudo. Sobre maternidade, abandono, resistência. Levei alguns até a biblioteca da cidade. A bibliotecária, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos atentos, pediu permissão para deixá-los num canto de leitura. Alguém pode se encontrar nessas palavras, disse. E eu consenti. Pela primeira vez, minha dor se tornava ponte, e não prisão. Foi nesse processo de reencontro que entendi algo profundo. Nem todo laço precisa ser mantido. Alguns precisam ser desfeitos, com dor, com luto, mas com consciência. Porque persistir em vínculos que nos adoecem é a forma mais sutil de suicídio emocional. Eu amava minha filha. E sempre amara. Mas amar não é aceitar ser usada. Amar não é se apagar. Amar não é se submeter ao desprezo. Comecei a dar pequenas oficinas na praça da cidade. Reunião de senhoras que queriam escrever suas histórias, costurar suas dores em palavras. E ali, no meio de risos tímidos e olhos marejados, eu encontrei algo que parecia impossível: pertencimento. Uma senhora chamada Lourdes me abraçou um dia e disse: "Você me ensinou que até a gente, que sempre serviu os outros, tem o direito de ser autora da própria história." E aquilo me atravessou como um raio de luz. Certa tarde, enquanto organizava os textos das mulheres do grupo, encontrei um bilhete escrito à mão deixado na caixa da biblioteca. Era anônimo. Dizia: "Li seu texto. Chorei como há anos não chorava. Também tive uma mãe que me criou e que depois eu rejeitei. A vida me fez olhar para trás tarde demais. Não cometa o mesmo erro que eu. Se ainda for tempo, volta. Se não for, que você siga em paz, sabendo que não está sozinha." Li aquele bilhete umas 20 vezes. E chorei em todas. Porque, mesmo sem nome, ele me dizia que o que eu vivi não era um caso isolado. Que existiam outras mães. Outras filhas. Outras dores escondidas atrás de sorrisos e jantares de domingo. Aquilo me deu um tipo estranho de consolo. Um consolo coletivo. Foi nessa noite que sonhei com minha neta pela primeira vez desde que fui embora. No sonho, ela corria por um campo aberto, com um vestido branco esvoaçante. Tinha flores no cabelo e um sorriso inocente. Parava diante de mim e dizia: "Vó, você tá feliz agora?" E eu não sabia o que responder. Acordei com os olhos molhados e um vazio no peito. Porque, no fundo, a saudade da neta doía mais do que a mágoa da filha. Mas mesmo essa saudade aprendi a aceitar. Como se aceita uma cicatriz que coça em dias de chuva. Não tem cura. Mas tem espaço. E aos poucos, vai doendo menos. Caminhar pela cidade pequena se tornou parte da minha rotina. Ir até a beira do rio, sentar na praça, observar os passarinhos. Às vezes, escrevia cartas que nunca seriam enviadas. Outras vezes, apenas olhava o céu e agradecia por ainda estar viva, mesmo depois de tudo. Porque há uma força que nasce da dor. Uma força bruta, solitária, mas real. Uma força que não grita, mas permanece. Um dia, sentei à mesa com as outras mulheres e propus um novo exercício: escrever uma carta de despedida. Não para os outros, mas para aquilo que a gente precisou abandonar para sobreviver. E todas começaram a escrever. Silêncio profundo. Só o som das canetas no papel. No fim, Lourdes me olhou com os olhos úmidos e disse: "Obrigada por me ensinar que deixar ir também é uma forma de amor." E naquele momento, eu entendi que, mesmo sem saber, eu estava curando outras mulheres. E, ao curar,
me curava também. O tempo naquela cidade parecia correr em outro compasso. Os dias não eram medidos em horas, mas em silêncios, em suspiros, em lembranças que vinham e iam com a leveza de uma brisa, ou o peso de uma marreta. E eu, que um dia fui chamada de ninguém, começava a descobrir que havia muito de alguém dentro de mim. Só que ainda era difícil acreditar, porque quando a gente passa uma vida sendo vista como sombra, demora para aceitar a própria luz. As mulheres do grupo continuavam se reunindo comigo. Cada encontro, uma troca, uma ferida exposta, um abraço calado. Eu ouvia histórias tão parecidas com a minha que, às vezes, sentia que estava ouvindo ecos da minha própria vida. Mães ignoradas, avós apagadas, mulheres que deram tudo e receberam o silêncio como resposta. Uma delas, Maria Antônia, disse algo que ficou preso na minha garganta por semanas. Minha filha me abraça em público, mas quando precisa de conselho, corre para a sogra. E isso, por mais pequeno que pareça, era um tipo de rejeição que só quem vive entende. É o desprezo mascarado de modernidade. O afastamento disfarçado de autonomia. Você já fez sua parte, mãe. Agora deixa. Mas ninguém diz o que a gente faz com o que sobrou depois da parte feita. Comecei a registrar tudo em cadernos antigos. Frases soltas. Reflexões. Histórias alheias que, no fundo, eram minhas também. E quanto mais escrevia, mais percebia que aquela ferida da neta, aquele "você não é ninguém para mim", ainda era o grito mais alto que ecoava na minha cabeça. Era como se cada gesto que eu fazia ali naquela nova cidade, cada bolo assado, cada folha escrita, cada lágrima enxugada, fosse uma tentativa de responder aquela frase. De provar que eu era, sim, alguém. Mas será que era mesmo? Essa pergunta me assombrou durante semanas. Até que um dia, ao caminhar pela feira, vi uma senhora carregando 2 sacolas pesadas. Instintivamente, fui ajudá-la. Ela sorriu e disse: "As pessoas hoje em dia não fazem mais isso. Obrigada, viu? Você me lembra minha mãe." E aquele elogio simples, sincero, partiu algo dentro de mim. Não por ter sido chamada de mãe, mas por ter sido lembrada, vista, comparada a alguém que representava cuidado, presença, amor. Foi ali que entendi. Talvez minha neta não me veja agora. Talvez nunca veja. Mas outras pessoas veem. E isso, por menor que pareça, já me devolvia pedaços de mim. Com o tempo, fui convidada a participar de um pequeno evento cultural da cidade. Um sarau de mulheres. Nada grande. Mas ali, naquele palco improvisado com um microfone chiado, li um dos meus textos. Falei sobre ser avó. Sobre ser esquecida. Sobre aquele "você não é ninguém para mim" que me empurrou para fora de uma vida que eu mesma ajudei a construir. E, quando terminei, o silêncio na sala era pesado. Mas era um silêncio bonito. Daqueles que precedem o aplauso. E ele veio. Com força. Com lágrimas. Com gente se levantando para me abraçar. Depois disso, recebi várias cartas deixadas na porta da pensão. Mulheres dizendo: "Você contou a minha história." Ou "Você falou tudo o que eu nunca consegui dizer." E aquilo me deu uma nova forma de existência. Uma que não dependia de laços de sangue, de sobrenomes, de lugares na mesa do Natal. Era uma existência feita de palavras, de identificação, de verdade. Mas não se engane. A dor não sumiu. Ela apenas mudou de lugar. Ela já não gritava mais nas madrugadas, mas sussurrava nos pequenos vazios do dia. Quando via uma menina correndo na praça e lembrava da neta. Quando via uma avó sendo chamada com carinho no banco da igreja. Quando sonhava com minha filha e acordava com a boca seca e o coração cheio de perguntas. Certa manhã, recebi uma encomenda. Uma caixa simples, sem remetente. Dentro, um par de sapatinhos de bebê, uma fotografia e um bilhete.
A letra era da minha filha. O bilhete dizia: ela já fala, mãe. E quando vê sua foto, diz vovó. Não sei se isso muda alguma coisa. Mas eu precisava que você soubesse. Li aquilo com a mão tremendo. A primeira reação foi esperança. A segunda, raiva. Porque era cruel me lembrar que, mesmo longe, eu ainda existia na lembrança de alguém que fui forçada a abandonar. Eu ainda era vovó. Mas sem colo. Sem beijo. Sem presença. Não respondi. Não porque não quis. Mas porque não sabia como. O que se diz a uma filha que te expulsou da vida, mas agora envia lembranças da neta como quem joga migalhas a um passarinho ferido? Eu queria correr para lá. Abraçar aquela menina. Mostrar que eu ainda estava aqui. Mas também queria proteger o pouco de dignidade que reconstruí. E foi nesse conflito que permaneci. Uma mulher dividida entre o amor que transborda e o respeito próprio que finalmente brotava. Nos dias seguintes, escrevi e rasguei dezenas de cartas. Nenhuma parecia suficiente. Até que sentei e escrevi só uma frase. Talvez eu não seja ninguém para você, mas ainda sou alguém para mim. Dobrei o papel, guardei numa caixinha e deixei ali, entre minhas coisas. Se um dia ela quisesse saber como eu me sentia, estaria tudo ali, naquela frase, naquela verdade, porque a vida me ensinou, da forma mais cruel, que não adianta implorar por reconhecimento. A gente precisa aprender a se reconhecer, mesmo no meio do silêncio, mesmo quando a única voz que nos chama é a nossa. E então, os dias começaram a passar com a lentidão de quem já não espera por ninguém. As estações mudavam e eu já não contava mais o tempo pelas datas de aniversário ou feriados de família, mas pelas vezes que eu consegui respirar fundo sem sentir aquele nó na garganta. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a perceber que não era o mundo que estava me esquecendo, era eu que, aos poucos, estava me reencontrando. Tinha dias em que o silêncio era insuportável, mas havia outros em que ele me acolhia. Dias em que eu me pegava falando sozinha pela casa, como se ainda tivesse alguém me ouvindo, alguém para responder. Só que depois vinha o vazio, aquele mesmo que minha neta cavou com uma frase. E eu revivia tudo, como um filme velho que a gente assiste por costume, mesmo sabendo como vai terminar. Voltar à minha própria companhia foi mais difícil do que eu imaginava. Porque, depois de viver anos sendo tudo para alguém, é assustador perceber que não se é nada para si. Eu havia esquecido dos meus gostos, dos meus sonhos, das minhas vontades. Tinha me apagado aos poucos, como uma vela que queima inteira para iluminar os outros. Mas ninguém me acendeu de volta. E no entanto, eu ainda estava ali. Respirando, caminhando, escrevendo, tentando, como uma sobrevivente de algo que ninguém viu acontecer, mas que deixou marcas por toda parte. Uma mulher que um dia foi chamada de ninguém pela própria neta, e que passou a vida inteira tentando provar o contrário. Foi numa noite chuvosa, daquelas em que o barulho da água cobre até os pensamentos mais altos, que eu sentei sozinha na varanda, coberta por um xale velho, e chorei. Mas dessa vez, não era por ela. Era por mim. Pelas vezes que engoli a dor para não estragar o clima. Pelas vezes que abaixei a cabeça por medo de ser chamada de ingrata. Pelas vezes que deixei de existir para fazer os outros se sentirem mais importantes. E, naquele choro, entendi que talvez o perdão não fosse esquecer. Talvez fosse seguir. Mesmo sem o pedido de desculpas. Mesmo sem o reconhecimento. Porque esperar por isso é construir casa em terreno alugado. Um dia, a conta chega. E a dor é sempre sua. Foi naquela noite que escrevi a última carta. Não enviei, claro. Guardei na caixa junto com todas as outras. Mas nela, pela primeira vez, não escrevi para minha neta, nem para minha filha. Escrevi para mim. Você fez o que pôde. Você deu o que tinha. Você não falhou por não ter sido suficiente.
Elas falharam por não enxergar quem você era. Dobrei, guardei e me permiti dormir em paz. Se essa história te atravessou, comenta aqui embaixo. Às vezes, escrever é a única forma de não se perder por dentro. Sua dor pode ser também o alívio de outra mulher. Compartilha. Hoje, vivo em silêncio, sim, mas é o meu silêncio. Aquele que já não espera vozes de fora. Que não mendiga lembranças. Que não se curva por migalhas. Vivo em paz com a ideia de que talvez nunca mais a veja. Talvez minha neta cresça ouvindo versões distorcidas sobre mim. Talvez. Mas eu sigo. Porque aprendi a andar com o pouco que restou. E, sinceramente, o que restou de mim é muito mais forte do que o que deixei para elas. Agora, cada vez que me olho no espelho, vejo alguém que foi apagada, mas se redesenhou. Vejo dor. Sim. Mas também vejo coragem. E cicatrizes que contam uma história que, embora triste, é só minha. Porque, mesmo não sendo tudo para ninguém, hoje, enfim, eu sou alguém para mim. Você já foi esquecida por alguém que dizia te amar? Escreve aqui embaixo. Sua dor importa. Sua história também. Curte o vídeo se sentiu esse peso junto comigo. E se inscreve. Tem histórias todos os dias para quem vive carregando feridas em silêncio.